manchete da Ranieri sobre o ministro Fernando Haddad. Ele que o empréstimo consignado valendo para... Vai lá, Ari. Haddad defende empréstimo consignado para trabalhadores privados e empreendedores individuais. Ministro diz que é questão de justiça. Ranieri. Exatamente. Um evento hoje em São Paulo, Seminário do Valor Econômico, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu declarações favoráveis a esse crédito do trabalhador que foi lançado na semana passada. A gente mostrou aqui a grande aposta do governo, inclusive recorde de simulações, já são mais de 40 milhões de simulações, 4 milhões e meio de trabalhadores que pediram o empréstimo e 11 mil já fecharam, né? Há uma diferença aí entre o número dos que já pediram e os que fecharam, mas, inclusive, o Ministério deve responder a respeito disso. E o ministro Fernando Haddad disse que o objetivo é evitar o superendividamento desses trabalhadores que não tinham o mesmo direito que aposentados e pensionistas e defendeu o crédito falando em justiça social. Vamos ver. Sabe que no Brasil, para isso acontecer, é muito difícil, fica muito restrito. E a parte interessada, que é o empregado, não participa da negociação do banco com a empresa. Então, apesar da taxa do consignado privado ser baixa nessa modalidade, ela não permitia, por exemplo, a portabilidade por parte do trabalhador, tinha uma série de dificuldades técnicas. Nós aproveitamos o I-Social para estender um benefício que era restrito ao aposentado e a servidor público ao trabalhador seletista. Então, em primeiro lugar, era uma questão de justiça. Por que o trabalhador da iniciativa privada não pode ter os mesmos direitos do aposentado e do servidor público? E a gente lembra que o crédito entrou em vigor na última sexta-feira. Por isso, a importância da gente destacar esse número. E também está em tramitação a medida provisória, apesar de já ter valor imediato, já está vigorando, precisa ser aprovada no Congresso Nacional em 120 dias. E é uma das apostas do governo, como eu falei. Inclusive, a Haddad falou de outros índices econômicos, como, por exemplo, ele disse que o Brasil pode surpreender em relação ao crescimento nesse ano, mesmo com a estimativa da inflação acima dos 5,65%. Professor Vila. Bem, a medida é importante no sentido, como a própria Ranieri destacou, daqueles que estão numa situação difícil, com créditos pendentes, precisando pagar, negativados, que muitas vezes é a expressão que se usa, né? E para aqueles que querem antecipar o consumo, né? E isso é muito importante, e muitas vezes para questões que para alguns são desimportantes, mas para milhões absolutamente mais que necessário, quer comprar um fogão, uma geladeira, uma máquina de lavar e assim por diante. Então, existe uma demanda reprimida, desejo de bens de consumo duráveis. E essa medida, que é importante, e de igualdade realmente jurídica, ela é essencial. Isso não cria inflação, vale lembrar que vai ser aquele dizer que cria inflação, não. Ninguém está simplesmente negociando um empréstimo a uma taxa de juros menos extorsiva do que as que existem no mercado, que é um verdadeiro absurdo, né? E amplia o mercado consumidor e aquele consumidor também, aquele cidadão que tem dívidas e quer voltar ao mercado. Então, ela é extremamente positiva. Ornão Franci. Olha, Amadeu, é positiva, mas é importante que o trabalhador também veja essa medida com cautela, porque só é interessante pegar esse empréstimo caso realmente esteja necessitando, caso realmente fosse realizar um empréstimo já com algum outro banco, porque agora se tem essa possibilidade com taxa de juros menores. Então, a preocupação é para que haja essa consciência do próprio trabalhador, para que não pegue um empréstimo desnecessário. E aí passa, Amadeu, pela educação financeira, para cada trabalhador, cada CLT, fazer aquela análise realmente da sua vida e se é realmente necessário pegar esse empréstimo ou não. Bom, para a gente fechar esse tema, eu tenho aqui a informação, passei para você, Mariana, e para o Ari, que é o seguinte: o projeto foi lançado sexta-feira, aliás, nós aqui na Rede Meio mostramos uma entrevista ao vivo da Cíntia de manhã com o ministro Luiz Marinho, anunciando quem tinha direito, como ia ser esse consignado para o funcionário da iniciativa privada e para
microempreendedores individuais. E no fim de semana, o Instituto Atlas foi às ruas para saber a opinião dos brasileiros. E aí o que eles tiveram como avaliação, né? 51,5% disseram que essa medida seria positiva para a imagem do governo. 20% que passaria uma imagem ruim, negativa. E 28% que não iam mudar nem para mais, nem para menos a imagem do governo, Ari. Claro que é uma medida que soa positiva. Você vê, ficou acima de 50% e a reprovação do governo Lula... Está aí na tela, olha. E pronto, os números estão na tela. 55,5% disseram que as medidas passam uma imagem mais positiva ou muito mais positiva. Esse número aí é acima hoje do índice de aprovação do governo Lula. Então, mesmo quem não... Na pesquisa que avaliou a aprovação dele, que desaprovou o governo Lula, nesse aspecto em especial, aprova a medida. Eu acho que só quem não aprova, esses 20% que são os bolsonaristas raiz mesmo, outros ali que têm um mau humor, já tem um mau humor mesmo em relação ao governo Lula 3, e claro, o pessoal do Banco Central, que diz que é um perigo colocar mais dinheiro na economia, porque aquece a demanda... Na mão do povo. Colocar mais dinheiro na mão do povo é um perigo, é um erro. Esse povo vai comprar, vai aquecer a economia, isso vai provocar uma pressão inflacionária, isso é muito ruim. Para o Banco Central, dinheiro na mão do povo não é coisa boa. Fecha, Mariano. Eu acho que, na minha avaliação, é mais positivo para o governo, mas eu acho também que foi, embora tenha sido só sexta-feira, né, pouco divulgado. Eu acho que o governo precisa divulgar mais até para ter essa adesão maior e essa visibilidade ter resultado positivo na aprovação do governo. Vamos fechar com a Raniele. Lula no Japão.